Olá, querido amigo, olá, querido irmão. Estamos aqui neste momento para mais uma reflexão da Palavra do Senhor. Convido você a abrir a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 10, no verso 33 até o verso 37. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a sobre os braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Queridos, Jesus ele não tinha escolhido os seus 12 apóstolos com o intuito de fazer uma espécie de concorrência entre eles. Jesus não chamou seus discípulos para disputarem quem era o primeiro, quem era o melhor. Jesus tinha escolhido aqueles 12 homens para dar continuidade à sua obra, para dar continuidade à sua igreja e ao cristianismo que estava sendo estabelecido pelo próprio Cristo. Mas no caminho de Cafarnaum, aqueles homens discutiam a respeito de quem era o maior entre eles. Jesus, quando chegou em casa, perguntou: Qual era o assunto que vocês estavam discutindo? Eles todos ficaram calados, todos ficaram em silêncio, porque eles tinham certeza que aquele assunto não era agradável aos ouvidos de Jesus. Jesus, ele não aprovava esse tipo de assunto. Jesus não aprovava esse tipo de comportamento, como ainda hoje Jesus não aprova. Por mais que muitas vezes no nosso trabalho, na nossa igreja, até mesmo na nossa casa, a gente discuta, a gente briga por posições, a gente faz questão de querer ser o centro das atenções, de querer ser o melhor, de querer ser o maior. Isso não agrada a Jesus. Jesus ali sentou-se e chamou os discípulos. Falou: Vem cá, vamos ter uma conversa franca. E Jesus disse a eles: Olha, quem quer ser o maior no reino de Deus, seja aquele que serve a todos. Seja aquele que se humilha diante de todos. Seja aquele que esteja disposto a servir. Aquele que esteja disposto a acolher. Aquele que esteja disposto a se compadecer da situação do seu semelhante. Esse será o maior. Esse será o maior. Jesus ali pegou uma criança e colocou no seu colo e mostrou para eles: Olha, tudo aquilo que você fizer a uma criança, como esta aqui, você está fazendo a mim. E tudo aquilo que vocês fizerem a mim, saibam que vocês estão fazendo a quem me enviou. Vocês não estão fazendo a mim. Ele se referia ao Pai, que tinha enviado ele para morrer na cruz do Calvário e para dar a salvação, não apenas para aqueles discípulos, mas dar a salvação para mim e dar a salvação para você. Nós perdemos muito tempo na vida com coisas que não têm importância. O cristianismo verdadeiro, ele é o cristianismo não embasado em posição, não embasado em autoritarismo. Não é o cristianismo que o Senhor Jesus deseja e nem o cristianismo que o Senhor Jesus veio aqui pregar e veio deixar para nós como testemunha. O cristianismo verdadeiro é o cristianismo que acolhe os pecadores. É o cristianismo do amor. É o cristianismo o qual você se disponibiliza a servir as pessoas. Quando nós lutamos para sermos o maior, para sermos o destaque, pode ser qualquer coisa, menos cristianismo. O cristianismo, ele é embasado na humildade.
O cristianismo é embasado no desejo de servir. Só que tem um detalhe. Essas características, elas não saem do meu coração. Eu, como pecador, não tenho essas características e esses adjetivos em meu coração, em minha vida. É preciso buscar em Jesus. Para você ter humildade, para você ter o desejo de servir, para você não se preocupar em ser o melhor na tua igreja, para você não preocupar em ser o melhor dentro da sua família, para você não querer ser o melhor dentro da sua casa, é necessário você buscar esses requisitos de humildade, de desejo de servir, desejo de acolher em Jesus. Jesus, ele não está dizendo agora só para os discípulos. Não é algo que ficou lá no passado. Essa história de, se você quer ser o primeiro, você tem que servir a todos. E você tem que se humilhar. Não vale apenas para os discípulos lá no passado, não. Esse ensinamento serve para mim e para você nos dias de hoje. Precisamos estar dispostos a diminuir a nossa soberba, a diminuir o nosso orgulho. Quando Jesus pegou aquela criança, ele estava mostrando um ato de humildade, porque nem mulher nem criança naquela época era contado quando você calculava a população de uma cidade. Era como se as crianças e as mulheres fossem seres de segunda classe. Mas o Senhor Jesus, ele não pensava assim. Ele pegou aquela criança, colocou no seu colo e disse: olha, tudo o que vocês fizerem a uma criança como esta, é como se vocês estivessem fazendo a mim. E tudo o que vocês fizerem a mim, vocês estão fazendo ao meu Pai que me enviou. A representação da bondade, do amor, do acolhimento de Jesus. Quando Jesus estava ali ministrando a última Santa Ceia entre os seus discípulos, ele, naquele episódio do lava-pés, se prontificou a lavar os pés de todos os discípulos. Quando chegou a Pedro, Pedro disse: não, Senhor, não é justo que o Senhor lave os meus pés. Ele falou: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não é digno de entrar no reino dos céus. Pedro falou: Senhor, não lave apenas os meus pés, lave as minhas mãos e também a minha cabeça. O Senhor falou: não, Pedro, não é necessário, você tomou banho. Basta lavar os pés. Aquele ato de humildade do Senhor estava mostrando que ele, como filho de Deus, ele veio para servir, ele não veio para ser servido. Antigamente, quando as pessoas recebiam hóspedes em suas casas, quem era responsável por lavar os pés dos hóspedes eram os servos, eram os escravos. E o Senhor Jesus estava ali se portando como um servo, lavando os pés dos seus discípulos, com o intuito de dar exemplo para eles, de como o verdadeiro cristão, de como o ser humano que estava pretenso a se aproximar de Jesus, a ter uma vida pura, a ter uma vida entregue nas mãos do Mestre, deveria se portar. O Senhor estava dando exemplo para os seus discípulos de humildade. O Senhor não veio aqui mostrar nenhum exemplo de concorrência, de disputa entre as pessoas, entre membros de igreja, por posição. De maneira nenhuma. O Senhor, ele veio mostrar às pessoas que o maior no reino dos céus é aquele que serve. É bem verdade que tanto no meio religioso, como no meio acadêmico, como no meio empresarial, as pessoas elas vivem se degladiando para disputar posições, para disputar o privilégio de ser o número um, de ser o maior. Mas no reino dos céus não é assim. O reino dos céus maior é aquele que serve. Que essa mensagem possa tocar no fundo do seu coração e que nós possamos entender que o desejo de Jesus é que eu e você possamos acolher as pessoas, possamos amar as pessoas e possamos estar disposto a servir. Porque essa é a vontade de Deus, não apenas para os 12 discípulos, mas é a vontade de Deus para todos os seus, para todos aqueles que querem seguir os passos de Cristo
não esqueça, é servir. Esse é o exemplo de Jesus. Não se apegue com questões de ser o maior, não se apegue por questões de ser o mais importante. Se apegue em servir. Esse é o objetivo e esse é o fundamento do Evangelho. Que Deus os abençoe. Querido Jesus, obrigado pelo teu poder, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por tu ter vindo aqui a essa terra, nos ensinado, sofrido, morrido na cruz do Calvário, para nos ensinar, Senhor, que nós precisamos servir, que nós precisamos acolher, que nós precisamos amar as pessoas. Ó Deus, alguma coisa está errada, principalmente entre nós, que nos dizemos teu povo. Muitos entram, Senhor, pela porta da frente, mas um tanto muito maior sai pelas portas dos fundos da tua igreja. Ó Deus, nos ensine a servir, nos ensine a ter paciência com os nossos irmãos, com os nossos familiares. Nos ensine, Senhor, a esperar em Ti. Nos ensine a entregar a vida dos nossos irmãos. Nos ensine a entregar a vida de todas as pessoas que nos rodeiam nas mãos do Espírito Santo. Ó Deus, nos dê sabedoria ao levar a Tua palavra a pessoas que não conhecem. Quem vai converter essas pessoas não somos nós, Senhor. Quem vai converter essas pessoas são o Espírito Santo. Então nos dá sabedoria, nos dê amor, nos dê entendimento. Às vezes sentimos soberba, sentimos um rancor dentro de nós, uma vontade de sermos o verdadeiro juízo sobre as pessoas aqui na terra. Mas nós não somos juízes, Senhor. Nós precisamos aprender a ser servos. Nós não merecíamos nem estar vivos, Senhor, muito menos estar julgando as pessoas. Nos ensine a amar, nos ensine a acolher. Nos ensine, Senhor, a cada dia mais estarmos dispostos a aprender sobre Ti. Tu foi um homem, 100% divino. E tudo que Tu passastes aqui nessa terra foi para mostrar para nós, seres humanos, como devemos proceder. Tu, Senhor, estava disposto a acolher os menos favorecidos. Tu estava disposto a entender a fraqueza dos fracos, a pobreza dos pobres, a falta de entendimento dos ignorantes. Tu estava pronto, Senhor, a levar luz a quem estava nas trevas. Tu estava pronto a levar visão a quem estava cego. Tu estava pronto, Senhor, a levar o direito de andar ao paralítico, ao dar vida a quem estava morto. Usa-nos, Senhor, segundo a Tua vontade. Faça de nós instrumentos Teus aqui nessa terra. É o que te pedimos em Teu nome. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja e que Deus te guarde. Até o próximo encontro.